Não existe nenhuma evidência que a vida foi feita para ser levada a sério. E muitas vezes a gente leva a vida a sério demais. Tem dor, tem sofrimento, tem coisas pra gente fazer, mas a gente fica preso nesse lugar e não olha outro lugar. E por a gente ter tanto medo de sentir dor, a gente fica preso no medo e também temos medo de ser feliz, temos medo de se jogar na vida, temos medo de ser espontâneo. E é na espontaneidade e é na criatividade que a vida se manifesta. Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca mais autonomia e liberdade ao longo da vida. Eu sou Rick Lima e a cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência e espiritualidade e trago reflexões minhas. O único objetivo aqui é abrir caminhos para novas formas de viver a vida. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre como a vida é uma experiência. Tenho observado a Luna crescer, agora com quase 9 meses, minha filha. E é impressionante como tudo para ela é um aprendizado, uma experiência. Do momento que ela começa a enxergar, perceber a gente, mexer o corpo, engatinhar, andar, comer, emitir sons, e como é uma alegria cada momento que ela consegue fazer alguma dessas coisas, né? Ela consegue mexer a mão agora em formato de tchau, começar a apontar, e ela celebra isso, ela celebra cada experiência nova que ela vive. E muitas vezes a gente na vida esquece de celebrar essas coisas, né? A gente se acostuma com uma rotina, acostuma com o dia a dia e esquece de aprender coisas novas, esquece de perceber a vida como uma grande experiência. No escritório da Woodpeckers tinha um mural escrito: é tudo sobre a experiência. Isso é uma coisa que a gente acredita muito, lá eu acredito muito na minha vida. A vida que é uma grande experiência, né? A gente está aqui para aprender, se desenvolver, evoluir, se divertir, ajudar. Tudo são experiências, né? E muitas vezes a gente fica preso nos conteúdos, na mesmice, fica preso no que os outros vão achar da gente e deixa de viver essa experiência que é a vida. E eu tenho falado muito aqui no podcast como empreender é sobre você testar, você se arriscar, você seguir essa intuição, seguir conhecimentos prévios, mas se jogar através de atitudes e testes, né? E a vida é isso. Então empreender, para mim, é muito um reflexo da vida. Nesse sentido, que a vida, a gente está empreendendo a vida de alguma maneira, né? Você viajar, você está empreendendo uma viagem. Você com uma família, você está empreendendo uma família. No sentido de que, quer queira, quer não, você é um empreendedor, você é uma empreendedora. Você é alguém que está criando coisas, você está influenciando pessoas, você está fazendo acontecer. Pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser na viagem, mas a vida é uma experiência. Eu acho que esse olhar de frescor da vida que a gente acaba perdendo. E eu vejo que um bebê como a Luna traz esse lado, né, de como resgatar esse nosso olhar fresco para a vida. Então isso é uma coisa que eu tenho buscado fazer. Agora, por exemplo, para quem está assistindo em vídeo, eu estou arrumando uma cama, arrumando uma cama de volta, né? A gente tinha desmontado ela aqui no quarto da Luna para colocar o berço, e agora estamos recolocando a cama, porque a gente está nessa mudança de estado, né, indo para Santa Catarina. E aí, de novo, uma grande experiência, né? Como é bom essa experiência, mesmo dolorosa, né? Do desapego, das despedidas, do medo do desconhecido que vai vir, mas como eu posso olhar com um olhar de curiosidade sobre esse lugar do desconhecido. No episódio do Henrique Pistilli, ele trouxe: quando meu olhar muda, meu mundo muda. E muitas vezes o que a gente precisa para ver uma vida com mais frescor, mais alegria, mais realizações, mais plenitude, é esse novo olhar. Não esse olhar do cansaço, esse olhar da escassez, esse olhar da busca por mais. Existe uma crença na sociedade que as coisas não são suficientes. Então eu preciso de mais. E uma crença baseada na crença de que não tem o suficiente, que é quanto mais melhor. Então a gente fica nessa corrida de ratos, indo atrás de mais e mais, desconectado da vida, desconectado da presença, desconectado do que está acontecendo ao nosso redor, projetando uma felicidade futura. Enquanto que o ritmo do universo é outro, é na presença, é no encontro com a outra pessoa, com o ambiente, e é isso que a Luna está fazendo o tempo todo, e é isso que é empreender. Empreender, você está em contato com esse lugar novo, com esse lugar desconhecido, fazendo testes, descobrindo coisas através da sua experiência. Então, a partir do momento que você faz algo, você vê o feedback da vida, né? A vida te mostra alguma coisa. Quando você empreende, você está se jogando no desconhecido de alguma maneira. Você está criando algo novo, mesmo que você esteja aprendendo com outros exemplos, outros mentores, mas você está criando algo novo. Você está se desafiando para uma nova experiência. E, de novo, a vida é uma grande experiência. A vida é uma grande viagem, como a gente falou em outro episódio, mas a vida é uma experiência no sentido de
testar, aprender e ter um olhar novo sobre as coisas. No livro do Michael Pollan, Como Mudar Sua Mente, ele mostra que o cérebro de uma criança, o cérebro de alguém que medita e o cérebro de alguém sob efeito de psicodélicos, de novo, no contexto correto, nas condições corretas, é um cérebro de alguém que está aberto ao novo. Uma criança está aberta ao novo, quem medita muito está aberto ao novo. Essas terapias assistidas com psicodélicos, como a gente trouxe no episódio com o Eduardo Schenberg, trazem situações que podem trazer esse olhar novo. E nesse lugar novo, a gente pode ressignificar as coisas. Então, se a gente tiver o mesmo olhar sobre as coisas da mesmice, da escassez, do mais é melhor, da falta, do sofrimento, da dor, do medo, a gente está preso nesse lugar, né? Então a gente não está aberto ao novo. Mas como fazer essa transição entre esse lugar que a gente já conhece e o desconhecido? E para perceber que a vida é uma experiência, você precisa ouvir o corpo. Muitas vezes a gente está tão desconectado do corpo, tão preso na mente, nas telas, principalmente hoje em dia, que a gente não ouve mais o corpo. Como a gente não frequenta a natureza, a gente não se vê mais como natureza, então a gente não percebe o valor das experiências novas. É mexer no corpo, é estando na natureza e é seguindo a intuição. A intuição é uma palavra inexplicável, né? Você vê como é que a ciência vai explicar a intuição, como é que a ciência vai explicar sincronicidades. Então, ciência e espiritualidade, para mim, andam juntas. Quem ouviu o episódio com o Diego Sangiorgi, a gente falou muito disso, sobre o encontro da ciência com a espiritualidade. E para mim esse encontro se dá no fenômeno da vida como uma experiência nova, no fenômeno da percepção do novo, de que tudo é desconhecido na verdade, né? A gente muda o tempo todo, as pessoas mudam o tempo todo, a natureza muda o tempo todo, mas ainda assim a gente fica perseguindo uma estabilidade. E é natural a gente perseguir essa estabilidade por uma busca por segurança, mas ao mesmo tempo a gente tem uma busca por novas experiências. E isso um bebê tem, né? Eu vejo um bebê e vejo a gente como adultos, a gente tem esse lado criança dentro da gente. E a gente deixa de lado para focar no quê? No medo de que tenho que fazer, nunca é suficiente, preciso de mais, tenho que agradar os outros. E é muito difícil sair desse lugar porque a sociedade inteira, 90% da sociedade, 95%, 99% vibra nesse lugar. Então como a gente faz para vibrar nesse lugar do novo mesmo, da experiência de vida a cada instante? Esse olhar novo é difícil de ter. Algumas práticas ajudam, mas principalmente é uma mudança na crença principal do que é a vida. Eu vi uma frase há um tempo atrás que é: não existe nenhuma evidência que a vida foi feita para ser levada a sério. E muitas vezes a gente leva a vida a sério demais. Tem dor, tem sofrimento, tem coisas pra gente fazer, mas a gente fica preso nesse lugar e não olha outro lugar. E por a gente ter tanto medo de sentir dor, a gente fica preso no medo e também temos medo de ser feliz, temos medo de se jogar na vida, temos medo de ser espontâneo. E é na espontaneidade e é na criatividade que a vida se manifesta. Muitas vezes a nossa vida está se manifestando no outro lugar. A gente está se manifestando no lugar de projetar o futuro, esperar o final de semana, esperar as férias, esperar o outro ano, porque agora está num lugar ruim. Então o primeiro passo é reconhecer que você quer estar num outro lugar e enxergar isso como uma experiência também. A transição, a mudança como experiência de vida. Mesmo a dor e o sofrimento são experiências de vida. Muitas vezes inevitáveis ali, né? Você está com uma dor física, uma sensação que não sai, mas como você pode ficar presente nessa experiência, né? Porque se você ficar se distraindo com jogos, com substâncias, com outras coisas de fora, você nunca vai olhar para dentro de verdade, né? E é olhando para dentro de verdade que você consegue mudar essa crença. E a crença que você pode substituir, que é meu convite para vocês, é colocar a crença de que a vida é uma grande experiência, novas experiências é uma forma de viver, viver é se jogar no desconhecido, porque muitas vezes a gente vê a morte como o fim, né? E aí, o que seria a morte se não mais um desses desconhecidos? Então, quanto mais a gente conseguir quebrar esses padrões do medo do desconhecido em vida, minha crença é que mais fácil será a nossa morte. E muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber que a vida é sobre novas experiências, porque a gente fica muito apegado às coisas que a gente sabe fazer, faz bem, e às crenças sobre as coisas que a gente faz mal. Por exemplo, eu tenho uma crença que eu sou ruim em trabalhos manuais, eu me perco nos detalhes e fico olhando muito ao macro. Então, me desafiar a fazer coisas que são fora da minha zona de conforto, como agora colocar essa cama, ou quando eu fui voluntariar em Londres como carpinteiro pela Woodpeckers, que era uma coisa totalmente fora da minha zona de conforto, né? Sempre trabalhei com finanças, tecnologia ou comunicação, e é um lugar de muita presença, a hora que você se coloca no desafio de coisas que, por exemplo, para alguém é muito fácil fazer aquilo e para você é muito difícil. O orgulho bate, né? E muitas vezes a gente foge dessas emoções, né? Dessas dores e desse fracasso, de ser pior do que o outro.
Por quê? A gente tem essa crença na comparação, que a vida é comparação, que a vida é sobre ser melhor que o outro, que a vida é sobre se dar bem. Então, meu convite é para a gente questionar essas crenças. E se a vida fosse só sobre novas experiências, sobre aprendizado, sobre evoluir, sobre ajudar os outros, sobre fazer o bem? Porque a gente tem uma crença que a vida é sobre falta, a vida é sobre acúmulo, a vida é sofrimento. Muitas vezes a gente tem essa crença porque a gente cresceu em lares assim, né? A gente cresceu em lares que realmente a escassez prevalecia, em que muitas vezes os pais estavam brigando, e a gente perde esse olhar do novo, porque a gente não cresceu assim. E um bebê, pode ver, qualquer bebê, tem esse olhar da experiência, tem esse olhar do novo, um bebê tem esse olhar de presença mesmo, espontaneidade e criatividade. Para mim essas são as duas palavras que resumem o porquê a gente está aqui, né? Eu tenho uma crença que a gente está aqui para expressar nossa essência. No episódio com o Jorge Trevisol, ele falou sobre a essência e a existência, né? Quem vem primeiro, a essência ou a existência? Eu sou porque geneticamente as coisas aconteceram comigo ou eu sou o ambiente à minha volta? Eu acho que é um pouco de cada. A gente vem com algumas coisas, mas a gente aprende muito no caminho. Então é possível você aprender a enxergar a vida de um novo ângulo. Porque o ângulo que você enxerga hoje a vida, talvez já não te faça mais sentido. E você só segue enxergando a vida por esse ângulo porque você não se questionou sobre outro ângulo e porque é difícil mudar. Aí entra a questão dos hábitos. Você ter hábitos que te lembrem disso, por exemplo, visualização, ou você ter um painel que te lembra sobre o que é a vida para você, ou sobre testar novas coisas. No episódio do podcast com Carlos Cassaú, por exemplo, ele falou que quer tatuar aqui nos punhos, seja curioso, ou se mantenha curioso, não lembro disso agora. Porque a curiosidade é realmente uma chave. Todo mundo tem curiosidade sobre alguma coisa, né? Mas muitas vezes a gente bloqueia essa nossa curiosidade. Por quê? Ela não dá dinheiro, ou porque os outros acham que essa curiosidade é coisa de maluco. Então, seja honesto, seja honesta com a sua curiosidade, siga essa curiosidade. A intuição, as sincronicidades, elas se manifestam aonde essa curiosidade está. E a espontaneidade e a criatividade, elas têm a ver com curiosidade. Flow, fluidez, é você estar presente ali no movimento, no momento, mas você só consegue isso, você só consegue essa presença se você está livre dessas cargas todas de peso. E muitas vezes essas cargas elas estão aí há gerações, vem dos nossos ancestrais, a gente carrega isso. Então as práticas que a gente sempre fala, né? Meditação, escrita, mexer o corpo, natureza e principalmente práticas que te remetam à sua criatividade, sua criança interior. Então eu te pergunto, o que faz seu olho brilhar? O que faz você se sentir viva? O que faz se sentir vivo? O que te anima a fazer? O que te dá vontade? O que dá gosto? Além dessa de, puta, não dá dinheiro, o que os outros vão achar. E comece fazendo isso. 1 hora por semana, 2 horas por semana. Esse encontro, como a Julia Cameron no livro Encontro com o Artista fala, esse encontro com o seu artista interior. O que a vida está te convidando a fazer, a seguir? Seja uma mudança geográfica, de trabalho, ou só um hobby. Às vezes só uma coisa. Você está sendo chamado a mexer com madeira, você está sendo chamado a pintar um quadro, você está sendo chamado a escrever uma poesia. Mas não se prenda no sucesso. Esse é o meu convite para você. Aproveite o processo de fazer as coisas e perceba a presença que existe nisso, pois a vida é sobre novas experiências. Valeu demais, galera. Esse foi mais um episódio do Abrindo Caminhos. Semana que vem tem mais. Espero de verdade que você ouça com o coração aberto e mente receptiva para perceber o poder que é você se desafiar a fazer coisas novas, coisas que te tirem dessa zona de conforto, mas não nesse blá 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 de saia da zona de conforto, mas coisas que te façam sentido, não aquela coisa de você sair da zona de conforto para mostrar para os outros que sair da zona de conforto, né? A vida pede variedade, mas pede conforto também. Então, a partir de um conforto que faça sentido para você, saia desse conforto em direção a algo que te dê mais felicidade e não mais sofrimento.